Olá! Imagine um mundo extremamente violento, onde o governo não sabe mais o que vai fazer com as cadeias tão lotadas. Você acha que seria válido reduzir essa violência, condicionando os bandidos a praticarem unicamente o bem, mesmo que isso lhes custasse o livre-arbítrio? Pois esta é a questão levantada pelo livro que nós vamos discutir hoje, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Então, esse aqui é o livro Laranja Mecânica, que foi lançado em 1962. O livro foi escrito pelo Anthony Burgess, e uma coisa interessante sobre o contexto em que esse livro é escrito é que o autor ele teve o diagnóstico de um tumor cerebral e que ele teria apenas 1 ano de vida. Ele pensou o seguinte: vou escrever o máximo de livros que puder para deixar minha família amparada. E aí ele escreve 5 livros e deixa um livro inacabado. Esse livro inacabado é exatamente o Laranja Mecânica, só que o diagnóstico estava errado. O autor felizmente não morreu, ele ainda viveu mais de 30 anos depois desse diagnóstico, né? Ele faleceu em 1993, e aí ele teve tempo para fazer algumas correções, principalmente na questão linguística, porque o livro lida em algumas questões ali com uma mistura do idioma russo com o inglês, e o autor estudava russo, e aí ele teve um tempo para corrigir esses aspectos, para encontrar o ponto que ele achava certo ali para a obra. Então no livro tem uma linguagem chamada Nadzat, que é como se fosse ali no russo o que a gente chama em inglês de teen, quando a gente se refere aos adolescentes. Por que essa referência aos adolescentes? Porque o personagem principal, Alex, é um adolescente e ele tem uns amigos que eles agem ali praticamente como uma gangue. E entre eles há o uso de certas gírias, então ele chama a cabeça de Gulliver, se ele diz que está sozinho ele está Odinock, se ele fala que é uma coisa muito boa ele diz que aquilo é horror show. Então tem uma série de palavras aí que é uma mistura ali meio que do idioma russo com o idioma inglês. Isso inclusive é um desafio para o tradutor. Ele fala isso até na nota da tradução, os desafios de traduzir essa linguagem Nadzat para a língua portuguesa, para que a gente não perca aquele estranhamento que o leitor original no idioma inglês teve. Ainda dentro dessa simbologia das palavras, até o próprio nome do personagem principal já tem um sentido. O nome dele é Alex. A gente pode dividir isso em Alex, é uma pessoa que nega a lei, uma pessoa sem lei, porque realmente ele não respeita nada. Ele bate nas pessoas, ele rouba, então é uma pessoa ali que não respeita os limites da lei. E antes de falar da história propriamente dita, é importante explicar por que esse nome Laranja Mecânica. Certamente você já ouviu falar em Laranja Mecânica, talvez até em referência à seleção de futebol holandesa de 1974, que tem esse nome por influência do filme Laranja Mecânica, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick e que foi lançado em 1971, baseado no livro Laranja Mecânica. Mas o que quer dizer Laranja Mecânica? Bom, em inglês, no original, o nome do livro é Clockwork Orange. O que é Clockwork? É como se fosse ali um mecanismo do relógio, que faz o relógio funcionar. E Orange, laranja em inglês. E o que seria aí uma laranja como um relógio, funcionando como um relógio? Isso é para causar um estranhamento. A laranja é um fruto. A laranja, então, é uma estrutura biológica, ela não tem peças como um carro, como um avião. Então, quando você diz que uma laranja ela é mecânica, isso já dá um conflito. Ainda tem uma outra questão. A palavra orange, ela tem um pouco a sonoridade de orangotango, que é o orangotango, o animal orangotango. Então, quando a gente tem um orangotango mecânico, o que isso representa? São pessoas, animais, pessoas que agem de forma instintiva, sem nem pensar no que estão fazendo. E o que é que isso tem a ver com a história da gente? O personagem principal, Alex, ele passa por um experimento para deixar de ser uma pessoa má, e a partir desse experimento ele começa a abominar o mal. Então ele é levado a praticar o bem, mas não por vontade própria, mas porque ele foi condicionado a isso. Então isso é uma das questões que o livro levanta. Vale a pena a gente fazer alguém praticar o bem porque ele foi obrigado a praticar o bem e não porque ele acha que é justo, que é correto praticar o bem? Então daí que vem o nome Laranja Mecânica. Agora falando da história propriamente dita, o livro ele é dividido em 3 partes, cada uma com 7 capítulos. Na primeira parte a gente vê Alex com os amigos que são o Pete, Jim, que em português foi traduzido para tosco, porque ele é tosco mesmo, ele tem uma risada assim que parece o Beavis Butthead da MTV, aquela série lá dos anos 90 da MTV. E outro amigo dele se chama George. Então esses 4, eles formam uma verdadeira gangue que rouba, invade casas, bate nas pessoas, estupra, chega até a matar. Então num desses atos de violência, Alex termina se dando mal e ele vai, não é hashtag não, ele vai preso. E isso marca ali a passagem da primeira parte para a segunda parte da história. Na segunda parte, essa vida de Alex na prisão, e um dia ele descobre que existe um método chamado Método Ludovico,
que consiste em fazer com que as pessoas deixem de ser criminosas e voltem à sociedade reabilitadas. Então ele vê a perspectiva de em 15 dias estar fora da cadeia. Então ele quer participar daquilo. Ele diz, opa, eu topo participar disso. O capelão até questiona, olha, mas você quer mesmo participar? É justo fazer uma pessoa ficar boa de forma obrigatória, não porque ela acha que é legal ser bom, mas porque ela foi condicionada a ser boa, mas Alex ele quer participar daquilo ali. Ele pensa, já que eu posso ir embora daqui a 2 semanas, então eu quero participar e eu aguento tudo. Então ele vai participar do chamado Experimento Ludovico. Só um parêntese aqui, Alex ele é fã, assim, ele adora a música de Beethoven. Ludwig von Beethoven. Ludovico seria meio que um aportuguesamento aí de Ludwig. Ludwig é uma expressão que significa algo como guerreiro famoso, guerreiro célebre. Isso é uma expressão lá do alemão antigo. E quando a gente traduz o Ludwig, vira Ludovico, que no fim das contas virou nosso Luiz aí em português. Por isso que quem nasce em São Luís, lá capital do Maranhão, é chamado de ludovicense. Vem dessa origem aí do Luiz com o Ludovico. Então ele participa, Alex participa, né, dessa experiência, e é aí que entra essa imagem que está aqui na capa do livro. Vocês veem que é uma imagem até perturbadora, parece que tem uma pessoa sendo torturada, tem uma coisa na cabeça. Tem um objeto aqui para deixar o olho aberto, que em oftalmologia a gente chama de blefarostato. É como se fosse uma mola para deixar as pálpebras sempre abertas e a pessoa não poder fechar os olhos. Isso se usa, por exemplo, numa cirurgia oftalmológica. Mas aqui o objetivo é que Alex não pode fechar os olhos. E por quê? Porque em que consiste o método Ludovico? Ele é colocado nessa posição, é preso lá na cadeira e ele vai para uma espécie de cinema. Ele, opa, vou ver filmes. E ele começa a ver cenas de violência. Então cenas de agressões, cenas de estupro, de assassinatos, de mortes. Cenas muito violentas. A princípio ele vê aquilo ali numa boa. Ele só começa a ver que o sangue, tem uma passagem no livro onde diz assim, o sangue parece que ele é mais real quando é visto na tela. Ou seja, ele não se dá conta do que é a violência quando ele pratica, mas quando vê, ele observa como aquilo ali é horrível. E aí, com o passar do experimento, Alex começa a se sentir mal diante das cenas de violência que ele vê durante lá a realização dos testes. Inclusive, ele é um fã de Beethoven, ele entra em êxtase ouvindo Beethoven, mas tem um momento que o pessoal, os médicos que fazem essa experiência, eles observam que a música também gera um efeito ruim no Alex. A música faz com que ele também se sinta mal, porque ele começa a associar a música a esses atos de violência. Então eles começam a botar música junto com as imagens dos filmes violentos que ele vê. O que é que acontece no fim das contas? Alex, ele realmente fica uma pessoa boa, reabilitada, só que não por vontade própria. Ele começa a se sentir mal se ele tiver vontade de fazer algum ato maldoso, se ele tiver vontade de bater alguém, mesmo que seja para a própria defesa. E aí, na terceira parte do filme, a gente vai ver o que acontece com Alex. A gente vai ver o que acontece com Alex quando ele sai da cadeia, em tese, reabilitado, e vai viver em sociedade aí com esse novo comportamento incapaz de fazer o mal. Vai ser feito até um uso político a essa questão. É lícito que o governo force as pessoas a serem boas, então há um grupo de pessoas que vai querer fazer um uso político dessa situação. Ele vai ser visto como uma vítima do Estado que foi torturada. Enfim, eu não vou contar como a história termina, eu sempre digo isso, você precisa ler o livro, afinal, ler o livro, ver todos os detalhes. E você pode ver também o filme de Stanley Kubrick, que está disponível aí num desses streams que nós temos na atualidade, pelo menos agora em setembro de 2021, ele está disponível no streaming. Falando do filme, uma coisa que é importante pontuar é que o livro tem 21 capítulos, divididos aí em 3 partes, cada uma com 7 capítulos. Uma particularidade do filme é que o último capítulo foi omitido. O que aconteceu? Na edição americana de Laranja Mecânica, quando foi lançado lá nos Estados Unidos, a editora, por algum motivo, ela não colocou o último capítulo. Então o livro termina com 20 capítulos. E quando Stanley Kubrick foi filmar Laranja Mecânica, ele teve acesso a essa versão. Ele, quando veio saber que existia, na verdade, um 21º capítulo, o filme já estava rodado. E aí ele disse, não, estou satisfeito com o resultado final agora e não vou fazer a continuação, filmar esse novo capítulo não. Então, quando você assiste o filme e vê o livro, você vê uma diferença, porque exatamente do 20º para o 21º capítulo ocorre uma virada aí que muda o entendimento do personagem, muda a forma como a gente vê o personagem. Então, se você vê somente o filme, você vai ter uma ideia, que alguns dizem até que é um final negativo. Quando você vê o livro, alguns dizem que é o chamado final positivo. Não vou dar mais detalhes, aí você lê o livro e depois vê o filme
tira suas próprias conclusões e até comenta aqui com a gente nos nossos comentários do vídeo, né? Outra coisa interessante do filme é que ele é um filme ele é como se fosse um experimento visual. Me falta até as palavras para descrever, mas é uma coisa assim meio diferente. Você não vai ver grandes cenas com milhares de figurantes, que nem aqueles grandes filmes bíblicos. Normalmente as cenas têm poucas pessoas, o enquadramento é muito reto ali nas pessoas, mas isso dá uma ideia como se fosse uma coisa assim experimental. Tem uma cena em que Alex leva para casa duas meninas que ele conheceu numa discoteca, numa loja de discos, né? Isso no livro é uma cena até que inclui uma certa violência. No filme, essa cena não tem diálogos, não aparece diálogos do que acontece na casa dele, mas toca como música aquela abertura da ópera de Guilherme Tell, que parece a corridinha de cavalo. Enquanto aquilo vai acontecendo, você vê toda a ação ocorrendo de forma acelerada, mas isso quebra um pouco até da violência com que essa mesma cena é retratada no livro. Então o filme tem um pouco desse experimento. Lógico, tem também cenas de violência assim fortes, violência, agressões físicas, violência sexual. Então pessoas mais sensíveis podem se sentir até um pouco incomodadas com o filme. Mas vale a pena, você lê o livro, depois assiste o filme. Lógico, eu sempre acho que quando a gente pega um filme baseado em livro, eu sempre acho que o livro vai ser melhor, afinal foi a obra original. Inclusive não há tantas mudanças, tirando essa questão aí do último capítulo omitido, na minha opinião se muda uma pouca coisa em relação ao livro e o filme. De maneira geral, eu diria que o filme é bem fiel ali ao que está no livro, com algumas pequenas alterações. Então o livro Laranja Mecânica, ele levanta esse debate. É lícito que o governo, tentando conter o crime, ele obriga as pessoas a serem boas, ele condiciona as pessoas a serem boas? A pessoa é boa porque ela foi obrigada e não porque ela acha que deve ser boa? Inclusive há um determinado diálogo durante o filme, e no livro também, que um personagem lá é questionado se é correto fazer isso. Ele é questionado pelo capelão do presídio e ele diz: ué, lá vem você com seus questionamentos morais, o importante é que funcione. E funciona, a gente está reabilitando essas pessoas para o convívio e sociedade. E também a questão da violência juvenil, afinal Alex junto com os amigos eles formam ali uma gangue que pratica, eles não chamam nem de violência, chamam de ultraviolência no livro. Então é isso, leia o livro, assiste o filme, comenta aqui no nosso canal o que você achou aí de um ou de outro, até mesmo dos dois. Muito obrigado pela presença, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite.